das matemáticas é com o professor Pedro. Olá a todo mundo, estamos iniciando mais um Dúvidas Matemáticas e a dúvida de hoje é do ensino fundamental dos alunos do 7º ano do Grupo Escolar Santa Luzia, em Camusim, no estado de Pernambuco. Eles perguntam o seguinte: por que a gente tem que tirar o MMC, mínimo múltiplo comum, para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes se tem gente que sai multiplicando denominador com denominador e numerador com numerador? Bom, eu fiz um diagrama de conceito para o aprendizado de soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Primeiro a gente vai ver o conceito de frações equivalentes, depois uma regrinha para a soma ou subtração de frações com o mesmo denominador. Com esses dois aqui a gente pode aprender facilmente como somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, e a gente vai ver os dois métodos, calculando o mínimo múltiplo comum e diretamente sem calcular o mínimo múltiplo comum, assim como os alunos falam no final da pergunta. Frações equivalentes. Vamos ver o conceito de frações equivalentes com essas duas frações, 5/25 e 1/5. Há três maneiras diferentes da gente verificar se essas frações são equivalentes ou não. Uma delas é você tentar simplificar a fração maior. Nessa fração, seu numerador e denominador são divisíveis por 5. 5 dividido por 5 é 1, 25 dividido por 5 é 5, que dá 1/5. Então a gente já provou aqui que a fração 5/25 é equivalente à fração 1/5. E multiplicar o numerador para chegar ao numerador da fração maior ou o denominador para chegar ao valor do denominador da fração maior. Nesse caso aqui vamos multiplicar essa fração por 5, multiplicando 1 por 5, 5, 5 por 5, 25, e a gente também verifica que as duas frações são equivalentes. Ou nós podemos pegar as duas frações e passar para a notação decimal. Como é que a gente faz isso? A fração 1/5 a gente divide 1 por 5, que é igual a 0,2. E a fração 5/25 a gente divide 5 por 25, que também é igual a 0,2, provando que as duas frações são equivalentes. Com essas ideias em mente, agora é só lembrar a regra básica de soma de frações com denominadores iguais. Por exemplo, vamos somar 8/11 com 3/11. Só é repetir o denominador e somar os numeradores. Então 8 mais 3 sobre 11 vai ser 11 sobre 11, simplificando igual a 1. Essa regra independe do sinal das frações. Por exemplo, se fosse 8/11 menos 3/11, novamente a gente repetiria o denominador e faria 8 menos 3, obedecendo o sinal da fração 3/11. Com isso, nós obteríamos 5/11. E se fosse, por exemplo, menos 8/11 mais 3/11, a gente repetiria o denominador e fazia a operação menos 8 mais 3, obedecendo os sinais das frações. Nesse caso aqui, nós utilizamos a seguinte regra, números com sinais diferentes subtrai o menor do maior, 8 menos 3, 5, e repete o sinal do módulo maior, que no caso aqui é 8. Então a gente fica com a fração menos 5/11. Então está aí bem simples a regra de soma ou diferença de frações com o mesmo denominador. Então vamos ver a soma ou subtração utilizando um mínimo múltiplo comum com frações com denominadores diferentes. Então nós temos aqui a fração 5/6 menos 3/4. Vamos pegar 6/4 e calcular o mínimo múltiplo comum. O menor número primo que divide um desses dois números aqui, ou os dois, é o 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Nós ainda continuamos com o número divisível por 2. Então, repete o 3, que não é divisível por 2. 2 dividido por 2, 1. O próximo número primo, depois do 2, que divide um dos dois números, é o 3. 3 dividido por 3, 1. Aqui eu já tenho 1, repetir. Então, o mínimo múltiplo comum de 6 e 4 vai ser 2 vezes 2, que é 4, e 4 vezes 3, que é 12. Encontrado o mínimo múltiplo comum, eu vou criar aqui duas frações com denominadores iguais, que é o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é 12. Depois nós fazemos as seguintes operações. Para a primeira fração, nós pegamos o denominador, que é o MMC, 12 dividido por 6, que dá 2, e 2 vezes 5, que dá 10. Depois nós pegamos esse denominador, 12 dividido por 4, que é 3, multiplicando por 3, 3 vezes 3, que é 9. Com isso nós construímos duas frações
com o mesmo denominador, e aí isso é utilizar a regrinha de soma ou diferença de frações com o mesmo denominador. Repete o denominador e aqui no numerador fica com 10 menos 9, obedecendo os sinais das frações. Então nós ficamos com o resultado 1/12. Mas por que esse método é certo? Observe que você pegando a fração 10/12 e dividindo por 2 de cima e embaixo, simplificando ela por 2, você obtém a fração 5/6, que é a primeira fração. Se você pegar a fração 9/12 e dividir ela em cima e embaixo por 3, simplificar por 3, você obtém a fração 3/4, que é a segunda fração aqui da nossa subtração. Ou seja, subtrair 9/12 de 10/12 é a mesma coisa que subtrair 3/4 de 5/6. Tá? Agora vamos repetir a mesma operação sem calcular o mínimo múltiplo comum, da maneira que os alunos falaram na pergunta. Então, minha nova fração ela vai ter como denominador 6 vezes 4 e no numerador a gente vai multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda, 5 vezes 4, e o denominador da primeira fração pelo denominador da segunda fração, 6 vezes 3, repetindo o sinal da fração. Então, a gente fica com 5 vezes 4, 20, 6 vezes 3, 18, então 20 menos 18, sobre 6 vezes 4, 24. Realizando essas operações, a gente fica com a fração 2/24, simplificando por 2, concluindo a dúvida dos alunos por que esse método dá certo. Vamos repetir as mesmas operações, só que dessa vez seguindo a mesma lógica de quando a gente calculou o mínimo múltiplo comum. Vamos criar então aqui duas frações com o denominador 24 para as duas frações, que é o produto dos denominadores dessas duas frações, 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 5 vai ser aqui o meu primeiro numerador. Observe que essa operação está aqui, ó. Depois, dividindo 24 por 4, que é 6, e multiplicando 6 por 3, está aqui. Observe que é essa mesma operação que eu tenho aqui. Então, a gente fica com as duas frações 20/24 menos 18/24. E aí, isso é utilizar a regrinha de soma de frações de mesmo denominador. Repete o denominador e faz a operação com os numeradores, e aí a gente obtém o mesmo resultado. E observe que da mesma maneira que nós fizemos calculando o mínimo múltiplo comum, a fração 24 simplificada por 4 vai ser igual a 5/6, que é a primeira fração. E a fração 18/24 simplificada por 6 vai ser igual à fração 3/4, que é a segunda fração aqui da nossa operação. Ou seja, subtrair 3/4 de 5/6 é a mesma coisa que subtrair 18/24 de 20/24, o que comprova que esse método também é correto. E isso conclui a dúvida dos alunos. Mas aí você pode perguntar, qual o melhor método para se utilizar? E aí depende da operação que você vai fazer e de você próprio, né? Uma vantagem de se utilizar o método direto é quando você só tem duas frações e os valores dessas frações são pequenos, então não tem tanta necessidade de você calcular mínimo comum e você pode fazer diretamente. E quando os denominadores dessas frações são primos entre si, se você for calcular o mínimo múltiplo comum, vai ser exatamente o denominador da primeira fração vezes o denominador da segunda. E os métodos de mínimo múltiplo comum e direto vão ser praticamente iguais. Quando os valores são grandes das frações, se você utilizar o método direto, você vai obter valores muito grandes. Agora, quando você faz o mínimo múltiplo comum, você pode obter valores menores. O que acontece quando os denominadores não são primos entre si? Você sempre vai ter um denominador menor do que o produto dos denominadores. E nesse método aqui, o resultado sempre vai ser uma fração já reduzida e você não vai ter o trabalho de reduzir a fração depois. E essa foi mais uma dúvida matemática. Se você gostou, deixe seu joinha aí embaixo do vídeo, se não, deixe sua crítica. Caso tenha alguma dúvida de matemática, é só mandar nos comentários que eu vou tentar responder por aqui, e acompanhe o Dúvidas Matemáticas se inscrevendo no canal. Muito obrigado pela sua paciência e até breve.